Após as manifestações que ocorrem em todo o Brasil, o governo federal anunciou um pacto nacional por várias melhorias dos serviços públicos. Além disso, a presidente Dilma Rousseff, durante o encontro nesta terça-feira com governadores e prefeitos, propôs debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política. E para falar sobre o assunto das manifestações e também o plebiscito, nós recebemos o cientista político Everton, também professor aqui da Fevale. Seja bem-vindo. Boa noite. Prazer estar aqui com o teu programa. Prazer é nosso. Professor, então, começando, porque essas manifestações geraram polêmica em todo o Brasil e também no exterior, Ainda as pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo, o que esses jovens querem realmente, porque eles querem várias coisas, Mas o que a gente já pode avaliar, assim, analisar desse resultado que está tendo essas movimentações? Na verdade, primeiramente a gente teria que entender o que está ocorrendo, Primeiro, são duas questões, uma crise de representação, uma crise nas instituições que representam a sociedade, portanto, que processam a sua demanda, e isto articulado justamente a um fenômeno que não é nosso do Brasil, mas é um fenômeno internacional, que é o acesso às tecnologias de informação. Então, a combinação entre a crise das instituições e um acesso às novas tecnologias de informação, digamos assim, que diminuem os custos da ação coletiva, produziram este fenômeno, ou seja, este fenômeno no qual as pessoas estão na rua, estão protestando. De fato, as instituições não conseguem mais responder a essas demandas provenientes da sociedade, ou seja, as instituições estão já ultrapassadas sobre esse ponto de vista. Uhum. E essa resposta da Dilma aí, que já teve o pronunciamento dela também, encontro com os governadores e prefeitos, o que já se pode dizer dessa resposta, desses pronunciamentos dela? Bom, digamos assim, eu não vou me posicionar aqui, mas eu vou, na verdade, tentar compreender este processo. Quem se posiciona são os políticos, são os agentes, os atores políticos. Eu vou tentar, na condição de cientista político, tentar explicar isso. Na verdade, o que a gente percebe aí? Para mim, essa resposta que a presidente dá, na verdade, é um indicador da fragilidade da nossa democracia. Ao contrário do que o senso comum imagina, que as manifestações de rua possam estar, na verdade, reforçando a nossa democracia, para nós, na academia, há um aspecto de fragilidade dela. Por que há essa fragilidade? Na teoria da democracia se diz o seguinte: quando as massas têm um acesso muito fácil e muito rápido às elites, e as elites às massas, isto não constitui uma sociedade estável, sob o ponto de vista democrático. Então, este indicador da presidente respondendo rapidamente às manifestações, isto mostra a fragilidade das instituições. Por quê? Digamos assim, Daiana? Entre o Estado e a sociedade, tu tens uma série de instituições que formam uma espécie de colchão, que amortecem essas demandas e essas relações entre Estado e sociedade. À medida em que a presidente responde de pronto, como agora tu mesmo falaste sobre isso, a questão do plebiscito, por exemplo, a questão da Constituinte, esses chamamentos são perfeitamente indicativos da fragilidade da democracia. Por exemplo, até o chamamento à Constituinte, isso é uma prerrogativa do Legislativo e não do Executivo. Inclusive, a Constituinte, há um debate entre vários juristas, que ela não estaria prevista na Constituição, tal como se quer agora, às pressas. Então, eu queria ressaltar e chamar a atenção para este caráter, digamos assim, frágil da nossa democracia para tentar responder às massas. Por que, na verdade, esse fenômeno ocorre? Porque as pessoas devem estar nos escutando e tentando se perguntar por que as pessoas estão na rua, por que há essa fragilidade. Porque, na verdade, as novas tecnologias de informação, elas conseguiram interconectar as pessoas, conseguiram fazer com que as pessoas possam se ver mais, do ponto de vista da ação coletiva, como meu colega que veio aqui, o professor Norberto, asseverou, que ele chama de a agroeletrônica. Quer dizer, então, a agroeletrônica é um encontro onde as pessoas, através do ciberespaço, coordenam as suas ações. E é isto que é o novo, e que não tem precedentes nem na história do Brasil, nem na história da humanidade, no qual as pessoas se articulam, portanto, e todos os dias estão na rua. Então, a rua e o ciberespaço passaram a ser, na verdade, um local de encontro das pessoas para suas manifestações. E não sem razão, porque as instituições estão cafonas, os partidos políticos,
os movimentos sociais tradicionais, os grupos de depressão, eles não representam mais esta demanda da sociedade. Daí esses fatores. A gente percebe, né, no caso do Marco Feliciano, né, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos, há projetos assim que ferem os direitos humanos, sendo a Comissão de Direitos Humanos. Então, a gente percebe aí um desrespeito até dos políticos com a sociedade. Seria um reflexo disso? Perfeito. Na verdade, assim, as nossas elites políticas, elas são arcaicas, né? A nossa Constituição de 88 é uma Constituição moderna, né? Mas as nossas elites são arcaicas, né? O Marco Feliciano é um exemplo disso, né? Não é a pessoa dele, né? Mas a posição que ele representa, uma posição retrógrada sobre o ponto de vista dos direitos humanos, né? Essa discussão, por exemplo, em relação à cura gay, né? Essa é uma discussão que a psicologia, por exemplo, resolveu lá nos anos 80, né, retirou, né, da lista como doença, etc. e tal. Isso não tem cabimento hoje, uma discussão como essa. Então, é um passo atrás, né, as nossas elites arcaicas trazerem isso, como, por exemplo, a PEC 37 também, né, que visa, obviamente, impedir o controle do Ministério Público. Né? A PEC 37, por exemplo, está sendo votada, ou se queria implementá-la, por quê? Porque o Ministério Público funcionava. Havia um controle. Então, nós, digamos assim, temos uma elite arcaica, uma elite pré-moderna, né, dentro de estruturas de um Estado moderno. Né? Então, a gente tem essa fricção. Né? O lado, talvez, positivo, se é que a gente possa verificar isso, é justamente esse chacoalhar das instituições no sentido de chamar atenção para a necessidade que nós temos de uma reforma política, o que nós chamamos em ciência política de engenharia institucional, né, que nós precisamos muitíssimo que se faça esses arranjos para adequar com a sociedade, porque nós temos uma lógica institucional que não é, digamos assim, ela é uma lógica institucional que foge, digamos assim, a essas estruturas de uma cultura política, né, que não fecha com as estruturas. Quer dizer, existe uma lógica institucional diferente de uma lógica, né, da cultura política das pessoas que lá estão. Né? Então, essa combinação ela precisa ser ajustada, e esse ajuste se dá através de uma reforma política, né, que está no Congresso empacada. Professor, e sobre esse plebiscito anunciado pela presidente Dilma, algumas entidades se posicionam contra, como a OAB, né, dizendo que seria possível só a alteração das leis, né, das eleições e também dos partidos políticos somente. Perfeito. Que já tramita um projeto há uns 15 anos já, né? Perfeito. Esse plebiscito é bom ou é ruim? De que forma ele é feito, esse plebiscito? Digamos assim, o plebiscito ele é previsto em Constituição, né? Ele é constitucional. Ok, não haveria problema nenhum, em tese, se fazer um plebiscito para, né, averiguar, enfim, a opinião das pessoas. O que eu acho, na verdade, estranho e que é um indicador da fragilidade da democracia é chamar o plebiscito agora, neste momento onde as massas pressionam as elites políticas e as suas instituições. Então, esse chamamento imediato, que não se faz via as instituições, mas se faz às pressas, né, para ad hoc tentar resolver um problema conjuntural, isto é um indicador dessa fragilidade. Né? Evidentemente vão ser debates favoráveis ou contra, né? Quer dizer, se nós seguirmos aí o rito institucional, um plebiscito poderia ser chamado, né, não pelo executivo, obviamente, né, mas pelo legislativo. O que a gente poderia depender disso é justamente uma pressão que a presidente coloca sobre o legislativo, né? Porque vários deputados já estão se manifestando no sentido de dizer que a prerrogativa é do legislativo. E, de fato, eles têm razões para isso, né? Mas, na verdade, o que eu queria chamar a atenção é que este movimento, esses jogos entre as instituições, né, entre o executivo, entre o legislativo, agora o judiciário, né, o presidente sentou essa tarde com o ministro, né, do STF, esses jogos, na verdade, eles, na verdade, demonstram esta fragilidade das instituições. Por quê? Porque as nossas elites políticas, quer sejam nacionais, estaduais ou locais, não estão sabendo processar essas demandas. Por quê? Porque, na verdade, não haviam instituições favoráveis a capturar, digamos assim, essas demandas. Hoje, por exemplo, não há uma liderança, não há pauta de reivindicações, né, o que, né, talvez já foi discutido aqui por outros professores, né, que caracterizam, né, um tipo, né, de sociedade em que, por exemplo, a minha geração viveu, na geração dos anos 80, né, no qual nós tínhamos partidos políticos, tínhamos sindicatos, isso não existe mais, né, essas instituições não processam essa demanda.
e por isso esses tilts, digamos assim, né, esses problemas, né, de revoltas que nós estamos vendo nas ruas, né? Que esses jovens nunca tinham vivido, né, pela primeira vez. Exatamente, nunca tinham vivido, exatamente. E que, às vezes, as pessoas faziam umas leituras apressadas de que os jovens não se interessavam por política. Veja, né, os jovens não só se interessam por política, mas eu chamaria atenção para a pauta de reivindicação dos jovens, que é uma pauta pós-materialista. Né? Veja que essa pauta, ela não é uma pauta materialista, apesar da questão das passagens de ônibus, aquilo ali é apenas um ímpeto inicial, né? Mas, na verdade, o que está por trás disso é contrário à corrupção, contrário à impunidade. Uma mudança, né? Total no sistema. Né? Há uma mudança total do sistema. Então, as pautas são pós-materialistas dessa juventude que está na rua, né? Que é uma juventude universitária, que vem ocupando, né, as redes sociais. Então, é um outro modelo de fazer política. Né? Tá certo, professor. Muito obrigada pelas informações. Okay.